a liberdade, apesar das restrições, ó Pai, que temos, ó Pai, momentaneamente. Te agradecemos, ó Senhor, por isso. E conseguimos perceber que por mais que sejamos proibidos, ó Senhor Deus, de qualquer ato ou atitude, Senhor Deus, ou litúrgica, ou culto a Deus, ninguém pode tirar isso de nós. Ninguém pode arrancar isso de nós. Externamente podemos ser privados de alguma coisa, mas o nosso coração, Pai, a fé que nos foi dada por meio do Teu Espírito, a comunhão, Senhor Deus, contigo, jamais pode ser arrancada. Te agradecemos, ó Senhor Deus, pela Tua palavra. Pedimos que o Senhor fale ao nosso coração através dela, que possamos, ó Senhor Deus, ser edificados, ó Senhor Deus, para a vida eterna, Senhor Deus, nos dando sabedoria e ao sabermos aplicar a Tua verdade, Senhor, nos nossos dias. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Abacuque, capítulo 2, agora nos versos 4 e 5. Na semana passada nós expusemos o verso 2 e o verso 3, e agora, dando continuidade a essa exposição, vamos tentar aí finalizar o verso 4 e, se possível, terminar aí com essa porção no verso 5. Diz assim a palavra do Senhor: Eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Assim como o vinho enganoso, tão pouco permanece o arrogante, cuja boca gananciosa se escancara como sepulcro, e é como a morte que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Queridos, eu quero fazer uma pequena retrospectiva para podermos continuar. Nós estamos aqui ainda falando da resposta do Senhor a Abacuque, quando Abacuque indaga ao Senhor inicialmente com relação a Israel, depois, posteriormente, com relação ao juízo que seria trazido pelos caldeus, pelos babilônicos, e agora ele tem essa resposta do Senhor, porque ele questiona, ele coloca a sua situação e a situação que ele estava vivenciando diante do Senhor, e o Senhor o responde e pede para que aquelas coisas fossem gravadas, porque essas coisas iriam ultrapassar o tempo, apesar de terem concretizações momentâneas, porque nós percebemos que, em primeiro lugar, ou em primeiro nível, vamos dizer assim, nós temos aí Israel, o seu retorno e o juízo de Deus sobre os babilônicos. Nós percebemos que essa é uma imagem do final dos tempos, e percebemos aqui um espelho das coisas que estão acontecendo nesse mundo. E aí no verso 4, ele começa a falar sobre essas duas realidades enquanto essas coisas acontecem. Eu gostaria de lembrar algumas coisas que falamos anteriormente. Quando nós citamos iniciamos a exposição ali no verso 4, nós fomos primeiro para Hebreus, capítulo 11, para percebermos o que estava relacionada à fé, ou seja, que a fé estava relacionada à confiança em Deus, e que por meio dessa confiança, os crentes, viveriam obediência a essa fé, tanto ali no contexto de Hebreus, quanto aqui no contexto de Abacuque. Na oposição aqui presente em Abacuque, o soberbo e o justo, espera-se que o povo de Deus viva por essa mesma confiança apresentada lá em Hebreus. E apesar das circunstâncias presentes, nós vimos também que na prosperidade dos ímpios, o juízo de Deus se acumula, porque eles estão juntando para si destruição. E ao atribuir triunfo a si mesmo, e ao viver da forma como eles viviam, espoliando, pervertendo a justiça e o direito, eles estavam pavimentando o seu juízo por causa das suas obras. Nós vimos ali o orgulho no coração do homem, e esse orgulho torna o homem independente de Deus, como nós já vimos, e maior que Deus, mais sábio, mais forte, melhor e mais justo.
Espero que algumas coisas que nós falamos, que nós não vamos repetir, estejam sendo trazidas à mente dos irmãos da pregação anterior. Então, nós vimos que por meio das palavras de Abacuque, fica claro que o soberbo não pode ser reto diante de Deus. E, consequentemente, por isso eles terão de enfrentar condenação e juízo por causa das suas obras. E é interessante, olhando esse contexto aqui, e o contexto em que nós estamos vivenciando também, de uma forma muito transparente, nós podemos dizer que quando os homens não reconhecem a Deus e a sua justiça, o seu limite está em si mesmo. Ou seja, não existe limite para toda e qualquer torpeza que o homem queira cometer. E agora, só Deus poderá freá-los. É interessante porque muitos se dizem acreditar em Deus. Eu não estou falando de cristãos, de maneira geral, mas na realidade eles não temem a Deus. E esse temor comum, que muitas vezes está na boca do povo ou no senso comum. Agora, quando está à frente de uma nação, ou quando determinadas pessoas estão à frente do comando, que são como foi Nabucodonosor. Apesar dele ser um pagão, nós poderíamos dizer que ele era um ateu também, porque ele não cria em Deus, no Deus verdadeiro, pelo menos inicialmente. Imagine quando à frente de uma nação, de um governo, estão homens que desprezam, que desconhecem, que não consideram ou que acham que Deus não existe. Por isso que a palavra de Deus lá em Provérbios diz que feliz a nação cujo Deus é o Senhor. E interessante, eu gostaria até de pegar dois textos, um de 1 Samuel, nesse início, não foi citado, 2:25. O caso de Eli com seus filhos, olha o que diz a Escritura: pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será o árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? E lá em Hebreus capítulo 10, verso 24, a Escritura diz assim: acho que é 9, deixa eu ver. Eu citei o texto errado, mas eu tenho ele de cabeça. Difícil coisa cair nas mãos do Deus vivo. E é isso que nós estamos vendo aqui no caso de Babilônia. E é isso que nós estamos vendo nesse mundo. É isso que nós estamos vivenciando nesse mundo. Nós, quando inicialmente falamos, iniciamos o verso 4, eis o soberbo, a sua alma não é reta nele. Nós já vimos muitas coisas aí que fazem essa oposição entre o justo e o ímpio, que é isso que ele está fazendo aqui. O Senhor agora, e nós vimos isso muito na exposição anterior, está dizendo a forma como o soberbo ímpio vai viver nesse mundo, enquanto ele retarda, ele não vem, enquanto o juízo não vem. E aqui, lembrem-se que há uma linguagem ambígua, porque aqui você vai ver o escritor de Hebreus citando esse texto, falando de Cristo, e que por mais que possamos entender como o juízo, aquilo que viria posteriormente, ali na perspectiva do contexto de Israel, daqui a 70 anos,
apontava-se para Cristo também. E nesse período, como as coisas iam acontecer? O soberbo ia continuar prosperando nos seus pecados, e o justo vivendo pela fé. O soberbo amontoando juízo sobre si, e que o juízo viria num determinado tempo, temporal. Mas como Babilônia também representa esse mundo, a palavra de Deus estava nos mostrando que o juízo final também viria. Enquanto isso, o justo viveria. E de que forma ele viveria? Pela fé. E é isso que nós vamos desenvolver agora, quando ele diz assim: mas o justo viverá pela fé. A primeira coisa que nos chama a atenção nesse verso e fica muito claro, é essa oposição que ele faz com a frase anterior. Eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. O justo, na realidade, essa oposição está presente, mas é implícita. Por quê? Porque ele está dizendo que o justo não vive na confiança de si mesmo, nem por meio da sua força, como o soberbo que nós apresentamos na semana passada, a exposição passada. Por isso ele era soberbo. Percebam que o contexto de Abacuque está relacionado a uma vida prometida que é política e nacional, em contraste com o quê? Com o iminente fim do país opressor. Percebam que essas promessas, elas tinham um alcance temporal. E Abacuque, nesse contexto, ele não entende como Deus iria cumprir a sua promessa para Israel, depois dessa possível devastação. E a mente de Abacuque via o que aconteceu com Israel, ou seja, com as outras tribos. E embora todas as probabilidades, tudo que ele estava vendo ao seu redor, podia estar contra eles, em vista do poder da toda poderosa ou da grande Babilônia, Deus restituirá o seu povo, dando vida, tanto em termos temporais, e aí nós vamos ver o contraste com os babilônicos, que logo iriam desaparecer do cenário mundial. Seria um império que ia cair por causa dos medo-persas, se eu não me engano, se é esse império que vem logo depois do babilônico, mas também no cenário escatológico. E é interessante nós percebermos o que o livro de Hebreus, porque estamos fazendo todo esse contraponto, e nós vamos ver o apóstolo Paulo, porque eles se utilizam desse texto, em especial dessa frase: o justo viverá pela fé. E lá em Hebreus capítulo 10, 38, diz assim: o meu justo viverá pela fé. E eu não sei porque eu não tive condições não tive na hora o tato para olhar com mais profundidade o que isso representa. Essa tradução, porque inicialmente, olhando a tradução, ela é justo, mas ele foi traduzido como o meu justo. E eu acho que aí nessa tradução, que eu não tive condições de olhar todo o contexto, e às vezes alguma palavra na tradução ela é acrescentada, porque esse é o contexto ali. E é interessante porque o Senhor está falando daqueles que Ele justifica. Essa é a ideia aqui. O meu justo, aqueles que Deus justifica. E a gente vai entender isso quando eu falo que eu não tive condições, porque é interessante quando você vai trabalhando com texto, algumas coisas vão surgindo, entendeu? E nessa minha última leitura agora de manhã, que antes de sempre, quando eu venho pregar de manhã, eu faço uma leitura geral, para as coisas ficarem mais na minha cabeça, eu parei para pensar sobre essa frase ali. Eu não sei se esse seria um acréscimo de uma tradução, como eu falei, acréscimo em que sentido? Porque esse seria o contexto, mas literalmente não estaria ali, mas o entendimento seria esse. E aí fui olhar no original, mas não é uma olhada assim rápida que você dá, porque é uma coisa que você tem que fazer isso com bastante tempo e cuidado.
E como esse texto me veio ali naquele momento, agora nessa leitura de manhã, eu achei interessante e trouxe aos irmãos, porque Hebreus 10:38 vai se utilizar disso aqui, desse verso, vai dizer: o meu justo viverá pela fé. E é interessante porque no contexto aqui da palavra justo, nós vamos ver, é aquele que Deus justifica, aquele que Deus declara, é o meu justo. Eu não sei se essa seria ali uma interpretação, seria uma interpretação apropriada, porque muitas vezes pegamos o texto, desenvolvemos aquela narrativa, aquela exposição, aqueles argumentos ali, algumas coisas vêm na nossa cabeça, mas parece que está tudo atrelado. Por quê? Porque o conceito de justo e justiça no Antigo Testamento é interessante, eu gostaria de trazer aqui aos irmãos. Esse conceito de justiça está ligada a uma ideia judicial, ou seja, a uma declaração de um juiz. É isso que está por trás da palavra justo. E essa declaração afeta a situação legal do indivíduo. Palmer Robertson, comentando esse texto, ele dá um exemplo de um juiz que perverte a justiça, justificando o perverso e condenando o justo. E conquanto o juiz deva confirmar o juízo de Deus que ele perverteu, ou seja, ele perverteu a justiça, o caráter moral daquela pessoa que foi declarado por aquele juiz justo, e ele não era, o caráter moral dele não foi mudado, mas a sua situação legal foi afetada. E essa ideia da palavra justo aqui. É lógico que quando o Senhor nos converte a si, há uma transformação moral no nosso interior. Por isso a conversão é chamada de novo nascimento, ressurreição e outros termos que demonstram essa transformação que foi completa em nós. Mas nós somos por natureza o quê? Nós não somos justos por natureza. Porque mesmo nesse mundo, depois de nossa conversão, o pecado ainda habita em nossa carne. E é nesse conceito que nós conseguimos entender quando o apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 4, verso 4 e 5, se refere ao pai da fé, Abraão, nesses termos. Quando ele diz assim: ora, o que trabalha, o salário não é considerado como favor e sim como dívida, mas é o que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída com justiça. Quem ele está chamando de ímpio aí? Abraão. E aqui nós estamos vendo isso muito claro. Não somos por natureza justos, fomos declarados justos. Isso significa que nós não somos mais escravos do pecado, estamos numa caminhada de completo despojamento do pecado para podermos adentrar o reino celestial que já nos foi conquistado. E a palavra de Deus apresenta vários textos que confirmam isso. Filipenses capítulo 2:12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, como também, porém, muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Hebreus capítulo 12:14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Não há justiça em nós, mas a justiça que temos em nós é imputada por meio daquele que nos justifica. Ele toma o nosso lugar para que pudéssemos tomar o seu. E a Escritura também é rica de textos quando fala sobre isso. Lá em 2 Coríntios capítulo 8, verso 9, ele diz assim: pois conhecereis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornássemos ricos. Lá em Romanos capítulo 5, versos 18 e 19,
Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Somos tidos por justos, porque a justiça de Deus, ou seja, o seu reino judicial, por causa da fidelidade pactual para com o seu povo, nos justifica e salva por meio de Cristo. E é esse conceito aqui, e provavelmente é essa mesma ideia que nós vemos ali em Hebreu. O meu justo, aquele a quem eu justifiquei, virá pela fé. E quando nós entendemos isso, nós vamos perceber que a obra de Deus, ela não é bipartida, ela é completa. Porque junto com a justificação vem outras coisas. Eu quero voltar aqui e chamar a atenção dos irmãos para essa oposição presente aqui no verso 4. Eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo virá pela sua fé. Algumas coisas estão implícitas aqui e claras quando nós apresentamos, da forma como apresentamos, que sobre uma ótica de uma leitura superficial nós às vezes não vemos. Nós vemos aí soberbo justo, alma não reta e viver pela fé. E que o primeiro apresenta uma oposição aparente, mas o outro nem tanto. Agora percebam nessa oposição. O soberbo é aquele que confia em si mesmo, enquanto o justo lança a sua confiança na declaração de Deus sobre ele, sobre a sua justiça. A segunda oposição implicitamente nos mostra que a vida é um dom de Deus, recebido de quê? De forma graciosa de suas mãos. O justo viverá pela fé. Então, aquele que a sua alma não é reta, ou seja, que não lança a sua confiança nele, não é reta em si mesmo. O soberbo, portanto, deve morrer, porque o justo vai viver pela fé. Mas aquele que confia na graça de Deus para a sua existência, a cada momento, como disse, ele viverá. Ele vai sobreviver às devastações do juízo de Deus. E por mais que essas devastações aqui, no contexto de Abacuque, estivessem relacionadas a algo temporal e físico, elas apontavam para o final dos tempos. Que não é só físico, é físico também, mas é espiritual. E aí você lê o texto de Apocalipse, diz que nos últimos tempos o Senhor vai guerrear com eles e vai vencê-los. E os animais comerão carne de homens, que serão os inimigos do Senhor. Essa linguagem é uma linguagem bastante, ao mesmo tempo alegórica, figurada, mas ao mesmo tempo real. Difícil de interpretar, mas entender. Que vai haver sim uma batalha. Não sei que batalha é essa, ao certo. E esses homens vão morrer, porque eles vão se levantar contra o Senhor. A besta, o falso profeta e o anticristo perseguirão, matarão muitos dos santos, mas esses homens serão destruídos, como diz a Escritura. E a imagem lá dos animais comendo as suas carnes representa a sua morte e a sua destruição. Olha o que ele diz: o justo viverá pela sua fé. A mensagem que uma pessoa viverá pela fé marca o fato de que a vida nesse contexto é um dom recebido graciosamente das mãos de Deus. E uma vez que essa expressão pode parecer que a questão de como uma pessoa se torna justa fica em aberto, como vimos ali na explicação do justo, justiça no Antigo Testamento, a fonte verdadeira da justiça está fora da pessoa, não está nela. Então entendam, se a vida comum é um dom recebido pela fé, a justiça, que é a base dessa vida, teria a mesma fonte. Os judicialmente justos aqui em Abacuque capítulo 2, verso 4, segunda parte, são aqueles que,
precisamente justificados como foram Abraão, creram em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. E percebam aqui que a Escritura está mostrando o modo, está descrevendo o modo pelo qual a pessoa continuará a viver. O meu justo viverá pela fé. Calvino descreve de uma forma muito apropriada a graça que Abacuque recomenda nesse verso. Ele diz assim: é aquela fé que nos desnuda de toda arrogância e nos conduz nus e carentes a Deus, para que busquemos a salvação somente nele, a qual de outra forma nos seria inatingível. Firmeza na fé é uma graça que produz obras, mas não deve ser confundida com as obras que ela produz. Percebam como é que o justo viverá nessa confiança, como o soberbo viverá na confiança de si mesmo. A fé desses homens vai produzir as suas obras. E nós não podemos confundir essas coisas, porque nós não somos recebidos por causa das nossas obras, mas porque confiamos naquele que é o Senhor da nossa salvação e que fez a promessa de nossa total redenção. E se nós pararmos para pensar na dispensação dos judeus ali no cativeiro babilônico, nós vamos perceber que Daniel e seus amigos e todos os outros crentes nesse período viveram por sua fé. Esperaram a concretização da promessa de retorno. É muito interessante como a Escritura dialoga entre si. O apóstolo Paulo, em Romanos, aborda esse tema apresentado aqui em Abacuque. Lá no capítulo 1, verso 17, Paulo declara que a justiça de Deus se revelou de fé em fé. Olha que interessante. A fé funcionando como a origem da justiça na justificação e como a estrutura para a continuação da justiça na santificação. Essa dupla função da fé, aqui, dissecada ali em Paulo, é uma fé que recebe o dom da justificação e também da santificação. Percebam que o que eu falei anteriormente, a declaração que Deus faz de nós de justos, essa justificação, mas ela não vem sozinha. E por mais que você não perceba isso no texto, no livro de Romanos, quando você olha assim, às vezes você não tem uma visão de todo o livro na sua cabeça, mas é isso que nós vemos ali, o apóstolo Paulo dizendo, que o justo vai viver, que essa declaração, que essa vida, que essa justiça de Deus se revelou de fé em fé, ou seja, na nossa justificação e na nossa santificação, e Paulo vai mostrar isso, em termos abrangentes. Paulo vai discorrer sobre a justiça, por meio dessa fé, lá nos capítulos de 1 a 5. E nos capítulos de 6 a 8, ele vai falar do dom da santificação, apresentado também por essa fé. Percebam que é assim que se desenvolve o texto de Romanos. Essa dupla função da fé, a justificação e a santificação. Se nós formos para Hebreus, o livro de Hebreus, no capítulo 11, mais especificamente, na galeria da fé, nós vemos claramente que a fé e a confiança no Deus que salva produziram todas aquelas obras realizadas ao longo do tempo. E é interessante, se nós formos olhar para o Antigo Testamento, a localização do canal para a vida na sólida confiança de uma pessoa é apresentada repetidas vezes. Israel é admoestado a ouvir atentamente a voz do Senhor e a confiar e depender dele. Quando ele lá em Deuteronômio capítulo 30, verso 20, ele diz assim: amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó.
E eu gostaria de trazer aqui o entendimento dos irmãos, essa relação de confiança, fé, obediência, porque obediência, dando ouvidos à sua voz, significa ter total, preste atenção, obediência dentro desse contexto, o contexto bíblico, significa ter total confiança em alguém. Ainda mais quando obedecemos ou cremos pela fé. E é isso que está sendo mostrado aqui. Relação de fé e obediência. Obediência, confiança. Fé, confiança. Nós obedecemos porque confiamos. Apesar de existirem outros contextos de obediência, mas estamos confiando na autoridade, estamos confiando no poder da pessoa, estamos confiando naquilo que lhe foi conferido, não é assim? E por mais que você ainda não tenha feito essa relação, não sei se você, muitos ainda não são pai, mas foram filhos, você já escutou seu pai dizer assim: eu não preciso explicar isso para você, você tem que obedecer. Todo mundo já ouviu isso, seu pai. Todo mundo. Por quê? Porque obediência pressupõe confiança. A relação está feita aqui na palavra de Deus. Tá? E quando nós confiamos, nós obedecemos, muitas vezes sem entender. Quantas coisas na Escritura ultrapassam o nosso entendimento? E Deus nos chama o que é a humildade. As coisas encobertas são para o Senhor, as reveladas são para nós. Aquilo que Deus revelou na sua palavra é suficiente. A sua revelação não está toda na palavra. Seria impossível Deus se revelar toda a sua majestade, todo o seu caráter em um livro. Mas aquilo que Ele revelou já é suficiente para nós olharmos e entendermos humanamente o todo, ou seja, limitadamente o todo que é Deus. E é interessante que muitas vezes nós não fazemos essa ligação, né? O Senhor estava chamando Abacuque a crer e confiar, e consequentemente a obedecer a sua voz. Essas coisas estão extremamente ligadas. Palmer Robertson, fazendo o seguinte comentário, ele diz: olha que interessante, tão somente pela união com Deus, a fonte da vida, é que Israel pode ter esperança de viver. Tão somente por meio de uma sólida confiança que a obediência inevitavelmente produz. Olha como essas coisas estão relacionadas. A obediência produz confiança, e a obediência significa ter confiança. É possível ser mantida, tão somente por meio de uma sólida confiança, é possível ser mantida esta relação com Deus que gera vida. Olha como as coisas estão relacionadas. Como podemos ter comunhão com o Senhor se não obedecemos a sua palavra? E a nossa desobediência, muitas vezes, é fruto de falta de fé. Eu poderia dar vários exemplos aqui, né? Falta de fé. Quando escolhemos um cônjuge, quando temos que tomar determinadas decisões nas nossas vidas, com relação a trabalho ou qualquer outra coisa que vai nos privar dessas coisas. E aí tememos essas coisas porque não confiamos no que a palavra de Deus diz. O problema aqui, voltando a Abacuque, consistia da devastação de Israel, significando
o fim da própria nação de Deus. Olha que interessante. Nesse contexto aqui de Israel, e os irmãos sabem disso, Ezequiel, Jeremias, que viveram esse período, né? Período ali antes, durante, né? E depois do exílio babilônico, as circunstâncias, né, daquele momento, isso é confiar e é obedecer. Ir para o cativeiro representava o quê? Depois do juízo de Deus, vida. Vida. Jeremias e Ezequiel pregaram e falaram sobre isso. Ir para o Egito significava o quê? Fugir do juízo disciplinador de Deus é ir para a destruição. Vejam como fé, obediência e confiança, as coisas são relacionadas. Eu não sei ao certo qual dos dois profetas falaram sobre isso, Ezequiel ou Jeremias, me fugiu agora. Mas um estava pregando que eles deveriam se submeter ao poderio babilônico. Eles deveriam se deixar levar cativos. E eles queriam fugir disso. E a advertência foi: vocês fugirem do juízo disciplinador de Deus para a sua vida é destruição. Aqueles que querem preservar a sua vida nesse mundo vão morrer. É mais ou menos isso que esses profetas disseram. Ir para o cativeiro seria ir para debaixo das asas de Deus. A nossa lógica não é a lógica divina. É completamente diferente. E que bom. E aí, no contexto de Abacuque, ele não entendeu essa mensagem, a mensagem divina de juízo, quando ele expressa ali: Senhor, nós não morreremos. Mas a revelação divina aparentava que Israel, ou seja, Judá, entendam, né? Judá, quando eu falo Israel, é Judá. Então, estou sendo precioso nessas minhas palavras, porque o reino foi dividido, uma parte foi Israel, que foi levado para a Síria, e Judá, que ficou na mão de Davi. A revelação divina aparentava na mente, nas circunstâncias ali em que o profeta estava vivendo, e que Israel morreria. Mas agora o Senhor estava mostrando que a visão escatológica era de que o justo iria viver. Ele viverá por causa da sua sólida confiança em Deus. A mensagem de Abacuque era que, a despeito do juízo de Deus, o justo continuaria a viver pela fé. E nós podemos entender isso de forma física, porque era essa a forma que estava sendo apresentada ali. Israel físico, a igreja física ali, iria sobreviver ao juízo de Deus com relação a juízo de Deus de Babilônia sobre eles, mas também é uma imagem para nós nesse mundo e para a igreja em todos os tempos, que a despeito do juízo de Deus nesse mundo, das pragas, do juízo reparador, do juízo providencial, nós, justos, temos a certeza do galardão nos céus. Isso não depende de nós, mas foi dado naquela declaração: o meu justo. E a mensagem para Abacuque era que, a despeito dos juízos de Deus, o seu povo continuaria a viver pela fé, por meio de uma sólida confiança, e ao longo das horas mais escuras, eles viveriam. E o problema enfrentado aqui por Abacuque é muito... Esse diálogo que a Escritura faz é santo, né? É sobrenatural. É feito pelo Espírito Santo. O problema aqui enfrentado por Abacuque era idêntico ao que Paulo enfrenta ali em Romanos capítulo 11. Deus ali havia lançado fora o seu povo. A devastação sobre Israel era óbvia para os cristãos do primeiro século.
As bênçãos mais ricas da aliança de Deus agora se tornam possessão de outras nações. Israel fora cortado, o reino fora tomado e dado a outros, como o próprio Senhor Jesus disse em Mateus 24, 43. Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um que lhe produz os respectivos frutos. E a resposta de Paulo a esse quadro tem a mesma perspectiva com vistas a Abacuque. Pois à medida que Israel abandonasse sua incredulidade, ele seria enxertado. E ainda hoje, como diz Paulo, permanece um remanescente crente, segundo a eleição da graça. A mensagem de Abacuque é que o justo, apesar dos justos juízos de Deus, continuará a viver pela fé. Um remanescente vai sobreviver. Mas o perverso continuará em seus caminhos vorazes. O que nós temos aqui é o que nós falamos no final lá da última pregação, que eu adiantei, de Apocalipse capítulo 22, verso 11 e 12, o mesmo contexto. Abram aí Apocalipse capítulo 22, verso 11 e 12. E aqui nós temos a visão desse último dia. O Éden restaurado, a igreja de Cristo, o seu povo sendo exaltado. Entenda, essa exaltação é na glória de Cristo, agora vivendo em santidade com Ele. E depois dessa visão de todo o sofrimento que a igreja, toda a dificuldade que a igreja ia passar, e do que ela deveria esperar, e aquilo deveria ser o consolo para a sua vida. Porque apesar das dificuldades vivenciadas no dia a dia, eles deveriam aguardar a sua ressurreição. E nesse tempo, as mesmas palavras de Apocalipse aqui refletem o que Abacuque está dizendo. Continue injusto fazendo injustiça. Continue ainda o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar-se. Eis que venho sem demora. E comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Perceba como a mensagem de Apocalipse tem o mesmo aspecto. O livro foi escrito para aquelas igrejas e para nós também, com sermos consolados, porque o Senhor está conduzindo a história. É interessante até abrir um parêntese, falar nisso, porque parece que há duas histórias sendo contadas distintamente. A história desse mundo, isso é muito muito claro quando nós estamos envolvidos com um conhecimento secular, né? Percebam que eles falam sobre a história eclesiástica, eles tocam, pura e simplesmente. É como se ela não existisse. Se você é um aluno de uma instituição regular desse mundo, você nunca vai ouvir falar sobre João Calvino, você não vai ouvir falar sobre a Reforma Protestante. Muitos nem falam, passam por cima rapidamente. Muitos nem falam sobre isso. E outras coisas mais. E quando você chega na igreja, e mais especificamente no seminário, mas na igreja também, que você começa a estudar a história bíblica, parece que são duas histórias distintas. São dois mundos, dois universos paralelos. E de uma certa forma, nós podemos dizer que é assim que acontece. Isso numa visão, lógico, né? Uma visão dicotômica, porque essa dicotomia não existe. Vira e mexe, a história da igreja, eu estou falando assim no currículo, né? Ela se choca com a história do mundo.
É interessante isso, porque todo o tempo a história secular, ela não deixa de tocar em alguma coisa que a história da revelação nos mostra. A Bíblia não é um livro de história, pura e simplesmente. A Bíblia é um livro de história da redenção. É um livro da revelação do caráter de Deus, de quem é Deus para a nossa salvação. E isso acontece na história. Não há como separar esses eventos. Não há como separar esses eventos. Nós ignorantemente separamos, principalmente o mundo acadêmico, porque não reconhece a soberania de Deus na história. Não reconhece que existe um único fecho temporal, se a gente pode dizer assim, com relação às coisas que estão acontecendo. E as coisas estão acontecendo aqui. E essa é a realidade ali de Israel. Olha que interessante. Inicialmente, Abacuque reclama sobre o quê? Sobre o que eles estão vivendo ali. O povo de Deus era um povo separado. Era alienado do mundo? Não. Mas era um povo separado no mundo. E o que havia em Israel, em torno de Israel, é o que nós estamos vendo aqui na Babilônia. A maneira como esses homens viviam no entorno, e é muito claro, quando Deus escolhe um povo, Ele diz: eu vou escolher um povo no meio disso tudo, para que o meu poder, a minha glória, o meu amor se manifestem. Porque essas coisas estão relacionadas. E aí você vê aquela história aqui, ó, quando você lê a Bíblia nessa perspectiva, você vê aquela história aqui, ó, circundando, que parece que é uma outra história, não, mas ela está dentro de tudo. Mas o âmago, o suco, ou sugo, se é assim que se fala, é a história da revelação. O fundamento de toda a história está aqui. E não há necessidade da Escritura falar de uma história secular, porque ela se volta para essa história. E nós só podemos entender todas as coisas quando a história da revelação está encaixada nesses acontecimentos. Abacuque fala do pecado do povo, que estava igual ao mundo. Deus mostra agora a situação desses homens pagãos. E aí, quando choca uma realidade com uma outra, qual é a fala de Abacuque? É interessante isso. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? São duas realidades. São dois modos de tratar. Mas tudo debaixo de uma mesma mão. E agora, o Senhor está mostrando a Abacuque a realidade desse mundo pagão. E que na nossa leitura, e o que nós fizemos inicialmente no livro de Abacuque, na sua introdução, nós vemos que o quê? Que a igreja estava igual ao mundo. E muitas vezes pior. Que interessante isso. Será que parece alguma coisa semelhante do que nós conhecemos hoje? E o juízo de Deus veio sobre a sua igreja. Por meio de quê? Daquilo que estava circundando, se a gente pode dizer assim, a história da revelação, o povo de Deus. E nessa perspectiva, o povo de Deus estava o quê? No mundo. E se esperava outra coisa da igreja. E o Senhor vem e purifica a sua igreja por meio das más ações desses homens.
Lembra que eu disse que Abacuque provavelmente devia estar esperando? E eu concluo isso na perspectiva da sua reclamação diante de Deus, não entendimento, que Deus ia agir intra-Israel. Ou viria uma calamidade, ou sei lá, uma peste, como acontecia anterior, alguma coisa ali, né? Ele nunca ia imaginar que povos pagãos iriam vir e devastar o povo de Deus. Ele não conseguia entender isso. Provavelmente era essa a perspectiva dele. Não vou dizer categoricamente que seja isso, mas me dá essa impressão. No momento em que ele diz: como é que o Senhor vai usar alguém pior do que a gente para dar jeito no nosso pecado? E o Senhor estava com isso separando, trazendo juízo, mas separando também o seu povo, fazendo distinção ali também no meio do seu povo, daqueles que eram do remanescente. E o remanescente ficaria agora, porque o justo iria viver pela fé. No livro História da Igreja, de Júlio Gonzalez, ele diz que no primeiro século da era cristã não existiam crentes fracos. Ele usa outra expressão. Os crentes daquela época eram todos eles crentes firmes. E sabe qual era a explicação para isso? Porque aqueles que se juntavam ao evangelho morriam. Então, se você fosse um crente meia-sola, um crente nominal, a primeira coisa que você faria é fazer o que aqueles irmãos ali em Hebreus queriam fazer: abandonar o evangelho e voltar para a sua religião. Voltar para o judaísmo, porque eles viviam uma certa liberdade. E era muito semelhante ao cristianismo, algumas coisas, né? E tal, principalmente naquele início. E é isso que Deus está fazendo no meio do seu povo. E é isso que Deus faz no meio do seu povo todas as vezes que essas coisas nos tocam, sejam individual ou coletivamente. E eu gostaria de terminar, porque se eu fosse avançar, eu teria aí mais meia hora, 40 minutos, eu não quero cansar os irmãos. Iríamos passar um pouco aí, né, do nosso tempo. Eu acho que até eu mesmo estou fora da minha prática, né? Porque às vezes até me sinto cansado em tempos que eu não me sentia anteriormente. É a falta da prática, né? Mas eu gostaria de encerrar com essas considerações. Em especial o que Abacuque está dizendo aqui, e que eu, na última exposição, adiantei. O juízo iminente está vindo. E cada um vai entesourando para o seu próprio destino, ou conforme o seu próprio fim. O justo, diante de tudo isso, vai ver pela fé. Não vai tropeçar. Não estou dizendo que vai ficar doente, vai morrer. Não vai tropeçar. Ele vai permanecer firme. O ímpio, o soberbo, vai continuar prosperando no seu caminho de impiedade. E assim, entesourando para a sua destruição. A minha perspectiva era terminar o capítulo, o verso 5, e eu queria fazer um paralelo do que nós estamos vivendo hoje em dia. A nossa situação aqui no país. O que nós estamos vendo é semelhante não ao que Israel está vivendo, de certa forma, no início, mas o que Israel vive com a Babilônia. Porque esse contexto que nós vivemos não é um contexto cristão. Não é o povo de Deus que está deixando de praticar a justiça, deixando de cuidar do órfão, usando a linguagem do Velho Testamento, da viúva, torcendo o direito. E eles não deveriam fazer isso.
A igreja, nesse contexto que nós vivemos, aí deve continuar praticando a justiça nas suas palavras e nas suas obras. Mas o contexto que nós estamos vivenciando aqui é um contexto de Babilônia. Babilônia. A impiedade, a corrupção, a mentira, a difamação, o engano. E por mais que nós, como crentes, não podemos nos deixar levar por essas coisas, por mais que sejamos membros dessa nação, e vamos lutar dentro das nossas condições, aquilo que nós podemos fazer como cidadãos, para que a justiça e aquilo que é legal permaneça. Isso começa em nós, em cada lugar onde nós estamos. Nós vamos perceber que o juízo de Deus virá. Virá um juízo final, em que todas essas coisas vão acabar. Mas a coisa do jeito que está não pode continuar. E não sou eu que estou determinando isso, não. Porque eu não sei qual é o tempo de Deus e o limite de Deus para isso. Lá em Gênesis ele diz que Abraão, sua descendência, 400 anos debaixo de opressão. 400. Mas que Deus iria lembrar do seu povo. Nós, como igreja, estamos vivendo isso tudo. E vendo essas coisas, nós não podemos nos contaminar com elas. Mas as coisas não vão continuar. Não sei se vai durar mais 100 anos, não sei se é o limite, não sei dizer. Eu sei que no meu ver, aos meus olhos, que não são olhos divinos, a coisa está muito feia. E vai ao racha. Mas uma coisa que a gente precisa entender é que a corrupção, o pecado desvairado, aberto, ostensivo, ele não permanece por muito tempo. Certa vez eu escutei um amigo meu, que gostava muito de história e tal, e provavelmente o que ele falou não veio dele. Ele disse que todos os povos na antiguidade, que alcançaram um nível de imoralidade assim, degradante, deixaram de existir. Isso mostra o juízo de Deus. Por que eu estou falando isso? Porque o nosso coração tem que estar no Senhor. Nós não esperamos de homens a verdadeira justiça. Nós esperamos de homens aquilo que é justo e que é comum, que nos foi dado ali por Deus a todo homem, e que Romanos capítulo 2 mostra isso. Quando os homens agem em conformidade com a lei, mostram a lei gravada em seus corações. Nós esperamos isso. E o Senhor também espera isso. E essas coisas virão. E por que a nossa confiança deve estar no Senhor? Porque essas coisas podem não vir na nossa geração. Ou podem vir. E nós vamos aguardar em quem? No Senhor. Eu tenho orado para que essas coisas não todos os dias de manhã, cada vez que eu me aprofundo mais na trama e nas coisas que estão acontecendo no nosso país, eu tenho orado para que o Senhor sustente a nossa nação por causa da igreja, por causa de nós, como Abacuque estava clamando a Deus ali, por causa do seu povo. Porque os ímpios vão de mal a pior. E orar pela conversão dos eleitos, que hoje são ímpios,
mas que serão chamados. Por quê? Porque a nossa confiança não está nos homens. Nós oramos, nós pedimos ao Senhor, e a gente sabe que toda e qualquer autoridade é constituída e colocada por Ele. É lógico que tomamos partido, é lógico, e principalmente segundo a nossa perspectiva cristã, nós tomamos uma posição, e não estamos esperando de homens santidade e perfeição, estamos esperando justiça e integridade, que não são características somente dos crentes, mas foi dada a todos os homens de forma natural. Mas nós esperamos no Senhor, porque independente das circunstâncias, independente de quem estiver à frente, se nosso país for entregue na mão de homens que expoliem e persigam a igreja de Cristo, e sejam inimigos declarados da fé, e entrem por nossas igrejas, entrem nas nossas casas e façam uma devassa nas nossas vidas, nós iremos confiar no Senhor. Iremos esperar dele e vamos continuar crendo e vivenciando esse Evangelho. E lutando por ele. Não sendo alheio às coisas que estão acontecendo nesse mundo, mas entendendo todas as coisas. Tá? E lançando a nossa confiança no Senhor. É nele. E que se tivermos que ser provados, seremos, e que o Senhor nos dê força. Porque diante do que tenho visto e tenho percebido, percebo que nós não temos, e eu falo também de a fibra devida, como os nossos irmãos do passado tiveram, que morreram por causa do Evangelho. E que essas coisas possam estar forjando esse caráter em nós. Não para lutarmos por um determinado partido político ou por um determinado governo. É lógico que essas coisas estão relacionadas diretamente, muitas vezes, com a religião. Porque não podemos assumir uma posição anticristã nas nossas pretensões políticas. E a nossa teologia vai moldar a nossa política. Mas nós sabemos que o Senhor está no controle de tudo. E é nele que o nosso coração deve estar. E que tudo isso possa estar forjando em nós verdadeiros crentes. Porque se tivermos que morrer por causa do Evangelho, nós devemos estar prontos, temos coragem para isso. Uma coragem, às vezes, que nós não demonstramos no nosso dia a dia, em coisas tão pequenas. E que o Senhor tenha misericórdia de nós, e que nós possamos ver essas coisas, jamais tirar os olhos da palavra de Deus. Porque nada do que acontece nesse mundo está centrado, vamos dizer assim, naquilo que é material, naquilo que é físico, na política, na organização, na administração. Mas tudo isso está focado no espiritual, que é a nossa vida nesse mundo, no meio dessas coisas, e no mundo por vir. Não gosto muito de falar espiritual e material, porque fazemos uma dicotomia como se essas coisas estivessem separadas, mas não estão. Não estão. E que o Senhor tenha misericórdia de nós, a igreja de Cristo, no meio de toda essa podridão. E que o Senhor esteja levantando homens que tenham amor por esse país,
que desejem o bem público, seja ele quem for. Vamos orar. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, que o Senhor tenha misericórdia de nós, ó Pai. Que a Tua palavra seja suficiente para nós, e por mais que possamos não discernir os nossos tempos e épocas, ó Pai, entender as coisas que estão acontecendo, Senhor Deus, e os Teus propósitos em tudo isso, nós devemos confiar, porque como vimos, o justo vive pela fé, e agir de conformidade com a Tua palavra de Deus, com a palavra de Deus, em obediência a ela, como aqui foi suscitado, em especial ali, no momento de confissão, com relação ao 7º mandamento. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, ó Pai. E que possamos, ó Senhor Deus, sair de toda essa situação íntegros, firmes, inabalados, confiando sempre na obra que o Senhor vai fazer e está fazendo em nós. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.